Olá a todas e todos, sou Carlos Santana, estou iniciando mais uma live aqui no canal. Hoje nós vamos fazer uma aula aqui de introdução à filosofia do Nietzsche. Então, para quem ouviu falar, tenta estudar Nietzsche, acaba não compreendendo, essa aula vai ajudar plenamente nesse sentido. É uma aula de como começar a estudar, como começar a compreender a filosofia do Nietzsche, que é um autor muito conhecido, por muitos visto como muito hermético, muito difícil de ser compreendido, porque ele abre campo para várias áreas, filosofia, obviamente, literatura, psicologia e assim por diante. Então assista a live até o final, para que você finalmente aprenda ou comece a adentrar na filosofia do Nietzsche, né? Então, o Nietzsche é um filósofo alemão. Ele nasce em 1844 e ele morre muito jovem, logo em 1900. Né? Ele foi filósofo, foi um escritor, um crítico, né? Que exerceu uma influência gigantesca no Ocidente. A obra mais conhecida dele é, sem dúvida, Assim Falava Zaratustra. Ele era filho, era neto, foi bisneto de pastores protestantes. Olha que irônico isso, né? Talvez o filósofo que mais atacou a teologia, sobretudo a teologia cristã, vinha de uma ancestralidade muito ligada à religião, né? Pastores. Ele teve problemas logo no início, né, da vida, aos 5 anos de idade. Ele perde o pai, no ano seguinte ele perde um irmão mais jovem, de 5 anos, e ele acaba ficando sob cuidados da mãe, da avó e da irmã mais velha, né? E é essa mesma irmã que, décadas mais tarde, vai entregar o cajado de Nietzsche ao nazismo, vai deturpar a obra dele, né? Então, para quem acha que o Nietzsche tem alguma ligação com o nazismo, esqueçam isso. Isso é uma grande ignorância, né? O que ocorreu foi que a irmã do Nietzsche foi casada com um nacionalista, ela deturpou os escritos dele, né, para que ele pudesse de alguma maneira ser associado ao nazismo. Ela inclusive vem aqui para a América do Sul, para o Paraguai, forma uma comunidade de uma suposta raça ariana, mas acaba não dando muito certo. Uma pessoa muito problemática. Então, abram mão total dessa ideia de que o Nietzsche possa ter alguma ligação com o nazismo, porque não tem. Né? O Nietzsche é um subsídio muito importante para linhas de esquerda, para o anarquismo. Enfim, esqueçam isso. Tá? Durante a juventude, o Nietzsche, obviamente, em função dessa influência toda, ele pretendia seguir o exemplo do pai. Então, ele foi um jovem estudante que se dedicou muito à leitura da Bíblia. Né? Com 10 anos de idade, ele entra para o ginásio de Naumburgo. Com 14 anos, ele recebe uma bolsa de estudos, de preparação para o clero, né? Tamanha a inclinação dele a isso. E ele destaca-se fortemente nos estudos religiosos. Inclusive, tem um documentário chamado Nietzsche, Demasiadamente Humano, em que um pesquisador analisa um documento dele, que é um documento do Nietzsche de apontamentos da escola. É visto ali como um aluno muito aplicado, que tem muita facilidade para aprender, sobretudo em conteúdos ligados à teologia. Porém, né, como ficou conhecido, com o passar do tempo, o Nietzsche acaba abandonando esses ensinamentos cristãos. Né? E o curioso é que foi em 1869, aos 25 anos de idade, de maneira muito precoce, tamanho a habilidade intelectual do Nietzsche, ele já foi imediatamente contratado pela Universidade da Basileia, né, como catedrático, como professor de filologia clássica.
E ele estava no doutorado ainda. Isso era muito incomum, né? Enquanto os seus pares doutorandos levavam, em média, 10 anos após a conclusão do doutorado para iniciar a atividade como professor, o Nietzsche ainda estava cursando o doutorado quando foi indicado para assumir esse posto. Então ele morre muito cedo, de maneira muito precoce, mas ele também desenvolve uma reputação e uma habilidade intelectual também de maneira muito precoce. O primeiro livro do Nietzsche é publicado em 1871, um livro muito conhecido chamado O Nascimento da Tragédia. Esse livro, pessoal, foi muito aguardado na época pela comunidade acadêmica, em razão de toda a habilidade intelectual do Nietzsche, né? Um aluno que entra muito cedo para a atividade como professor, imediatamente lança um livro, e todo mundo queria ler esse livro, saber como é que ele ia se sair nesse primeiro livro, já que ele era considerado o melhor doutorando e já de imediato iniciou a carreira como professor. Porém, como tudo sempre ocorreu de maneira muito paradoxal na vida do Nietzsche, quando esse livro saiu, o livro acabou sendo muito atacado pela comunidade acadêmica como um todo, porque não era um livro propriamente acadêmico. Por que não era? Porque o livro não tinha rodapés. A gente sabe que um bom trabalho acadêmico tem que ter muito rodapé, tem que ser tudo muito minucioso, tudo muito bem explicado, né? Isso também implica em trabalho, em esforço de pesquisa, abrir esses rodapés. Não tinha referência bibliográfica alguma, né? A gente sabe que um pré-requisito para um bom trabalho acadêmico é a quantidade de autores que o pesquisador leu, né? Eu, inclusive, na minha dissertação de mestrado, tive 10 páginas só de referências bibliográficas, né? E, portanto, o Nietzsche escreveu um livro que não teve citações, né? Quer dizer que vinha tudo da cabeça dele, né? Uma imaginação sempre muito fértil, né? E nessa obra, nesse primeiro livro do Nietzsche, ele sustenta ali a ideia de que a tragédia grega teria surgido na fusão de dois componentes. O apolíneo, que representava a ordem, representa a razão, né? E, por outro lado, a emoção, né? Representada pelo Dionísio, o famoso deus do vinho, da embriaguez. Mas, contudo, gente, o dramaturgo Eurípides, ele, que foi muito influenciado pelo pensamento socrático, pelo Sócrates, ele começa a enfatizar muito mais a razão nas obras dele. Então, muito apolíneo. E ele passa a escrever peças de teatro exclusivamente apolíneas. Temos um problema aí. Ele acaba esquecendo que o homem também é emoção, também é impulso. E, segundo Nietzsche, essa subversão do teatro grego, né, ela desemboca no culto à racionalidade que havia na época do Nietzsche, né, a contemporaneidade, né, uma sociedade muito racional, né. Então, o Eurípides fomenta um humano racional, ele abre mão dos impulsos, abre mão das emoções, né, desembocando, como eu falei, num humano que se separa da natureza, que se vê fora dela. Isso é muito perigoso, porque é isso que, em certa medida, faz o homem querer e se sentir com propriedade para dominar a natureza, para reinar diante de tudo, né? Como se a natureza fosse algo de fora e algo que estivesse abaixo da razão, da hierarquia da racionalidade humana. Aí o perigo que o Nietzsche já estava prevendo, né, com genialidade, lá no final do século XIX. E é ali, nesse mesmo final do século XIX, tudo na vida do Nietzsche acaba ocorrendo no final do século XIX, porque ele morre justamente em 1900, né? Em 1879, a saúde do Nietzsche já começa a ser fortemente abalada. Ele sempre teve uma saúde muito frágil, desde a infância, né?
começar pelo ponto de vista emocional, por ter perdido o pai, muito jovem, ter perdido um irmão, né? E ele começa a ter crises constantes de cefaleia, que são dores agudas na cabeça, né? Começa a ter problemas de visão, começa a ter dificuldades para falar, e ele acaba tendo que abrir mão do cargo dele como professor. Ele tem que se aposentar muito cedo, né? Então ele recebe uma pensão da universidade, um valor muito módico para ele conseguir sobreviver ao longo da vida. E o ápice, né, desse colapso dele se dá num episódio em que ele está caminhando pelas ruas de Turim. Inclusive tem um filme muito interessante do diretor brasileiro, que é o Júlio Bressani, intitulado Dias de Nietzsche em Turim. E o Nietzsche está lá caminhando, de repente ele se depara com um homem agredindo um cavalo. O Nietzsche sai em desespero, né, em defesa desse cavalo, abraça esse cavalo e de repente tem um desmaio e cai ali. E ao acordar, após esse desmaio, o Nietzsche já não é mais o mesmo, né? A saúde dele fica muito debilitada. Inclusive tem um vídeo no YouTube, pelo menos, do Nietzsche muito debilitado, já, enfim, no fim da vida, né? Apenas sobrevivendo. Então, dito isso, gente, esse singelo esboço biográfico aqui do Nietzsche, a gente sabe que há muito mais coisas, né? Mas essa aula é uma aula introdutória. Do ponto de vista conceitual, eu vou trabalhar essa aula a partir do livro, não do primeiro livro do Nietzsche, que é O Nascimento da Tragédia, mas a partir do livro mais conhecido dele, intitulado Assim Falou Zaratustra, que foi publicado só após a morte do Nietzsche. Esse livro foi escrito entre os anos 1883 e 1885. É um livro, né, que faz jus a esse certo hermetismo do Nietzsche, porque o Nietzsche ele sempre é um contraponto, ele sempre é um ponto fora da curva, inclusive na maneira de escrever. Ele escreve de maneira muito artística, muito metafórica, muito dramatúrgica. Ele não escreve de maneira técnica, como se fosse um manual técnico de filosofia, como nós estamos acostumados a ver nas universidades, por exemplo, né? Uma maneira didática, né? Ele escreve de maneira metafórica. E por isso também que o Nietzsche acaba sendo pesquisado, muito pesquisado também no âmbito da literatura, por essa habilidade dele com as palavras, essa poética dele com as palavras. E logo no primeiro texto desse livro, porque é um livro que contém vários textos, ele tem um texto chamado As Três Metamorfoses do Espírito. E ele vai dizer ali, sempre nessa perspectiva de crítica, né, a esse abandono da tragédia, que começa lá com os gregos antigos, né, o abandono do modelo dionisíaco, que desembocaria numa era absolutamente racional e doente, negadora dos impulsos, né? E pro Nietzsche é justamente os impulsos que nos faz ser humano, né? Ao contrário de Sócrates, o Nietzsche não entende que a razão é superior às emoções, né? Que ela seria, digamos que, algo que pudesse conter o que há de inferior no humano, que é as emoções, para assim ele viver melhor. Para o Nietzsche, razão e impulsos estão no mesmo patamar, os dois são importantes, né? Portanto, a tragédia, por conter os dois polos, Apolíneo e Dionísio, ambos trabalhando juntos, seria algo correto e saudável. E não seria para ele saudável abrir mão da perspectiva dionisíaca e defender uma vida puramente racional. Então, nas três metamorfoses do espírito, ele vê que as evoluções começam, né, de maneira muito precária na primeira metamorfose, que é o camelo. Depois esse espírito avança um pouco mais e chega na segunda metamorfose, que é o leão. E termina na terceira e última metamorfose, que seria a metamorfose da criança. Essa primeira metamorfose, a metamorfose do camelo, ela contém três tipos de niilismo, gente. O niilismo negativo,
o niilismo reativo e, por fim, o niilismo passivo. Essa tríade niilista estaria representada no signo, na imagem, né? Lembrando que o Nietzsche escreve sempre de maneira muito dramatúrgica, e seria representada no signo do camelo. O niilismo negativo seria a negação de todas as possibilidades, de todos os encontros de corpos do mundo terreno, em defesa de um mundo espiritual. Né? Então reparem que o camelo ele é caracterizado por suportar grandes pesos, grandes cargas ao longo do deserto, cargas que não são dele, que são de outros. Que cargas são essas para o Nietzsche? São os valores morais oriundos do cristianismo. Até onde eu posso ir? Até onde, que tipos de espaço o corpo pode ocupar, tudo acaba sendo muito limitado em função de uma ética cristã. Então são pesos morais carregados pelo homem, né, simbolizado pelo camelo, que limitam os encontros de corpos. Sobretudo, gente, ali na Idade Média. Nós sabemos que na Idade Média tudo circula em torno de Deus. Né? A educação, a moral, tudo tem como justificativa, arcabouço intelectual, uma visão divina. Então, é um peso que limita a evolução. Com a chegada da modernidade, o homem começa a abrir mão desse peso cristão. Se liberta do peso cristão. E incorpora o que o Nietzsche chama de niilismo reativo, que seria uma reação a essa negação da vida do camelo a partir de pesos religiosos. Contudo, esse peso é substituído por outro peso, que é o peso da razão, da ordenação humana em oposição ao paraíso cristão. Agora, a limitação dos encontros de corpos, das vivências, ela não se dá mais por conta da religião, mas sim por conta da razão. Por isso, gente, que o Nietzsche tem a famosa frase: Deus está morto, porque os valores cristãos estão mortos na sociedade. O valor vigente passa a ser a racionalidade. E ambas são negação da vida, né? Isso quer dizer o quê? Que o ser humano deve, ao invés de seguir os seus impulsos, ele deve ser racional. A razão seria uma limitadora da possibilidade de novas vivências do homem, na medida em que ele se percebe descontente com a sua realidade. Isso desembocaria, como nós podemos perceber, eu, enquanto professor, se tiver algum professor aí vai concordar comigo, desembocaria na educação. Né? A nossa educação na sala de aula, ela não fomenta os impulsos. Né? Vocês conseguem imaginar a fomentação dos impulsos com os corpos estáticos? Numa sala de aula, nós temos um professor sentado atrás de uma mesa e 20, 30 alunos também sentados atrás de uma mesa, sendo racionais. O desejo desse aluno em aprender não interessa para a educação. O que interessa é a racionalidade. Né? Nós não temos o estímulo de teatro, de dança nas escolas, de movimentos, né? De poder ter aulas ao ar livre, se movimentando. Tem que ser tudo muito racional, muito comportado, limitando os movimentos e os impulsos oriundos dos corpos. Esse, para Nietzsche, seria o niilismo reativo, que é quando o camelo troca a carga religiosa pela carga racional, a carga da era da razão. Contudo, essa primeira metamorfose do espírito, ela abre caminho para a segunda metamorfose do espírito, que é a metamorfose do leão. Repito, o Nietzsche sempre escreve de maneira muito dramatúrgica. Então ele vai apresentar um personagem ali nesse texto, as três metamorfoses do espírito, que é o dragão da moral. E o dragão da moral, ao se encontrar com o leão, ele vai dizer a seguinte frase para o leão: nenhum valor na humanidade deve ser criado, porque todos os valores
resplandecem nas minhas escamas de ouro. Mas o leão, ele se transmutou, ele não é mais um camelo. O camelo resignado, com as cargas, tanto do niilismo negativo da religião, como do niilismo reativo da razão, não estão presentes no leão. O leão não está disposto a carregar a carga de ninguém. E não aconselho ninguém a chegar perto de um leão para tentar colocar uma carga em cima dele. Porque certamente essa pessoa não vai sobreviver. O leão vai dar uma resposta para o camelo. E a resposta do leão é não. Eu quero a vida novamente. Aí entra, de maneira muito introdutória, um outro conceito do Nietzsche, que é muito complexo, que mais adiante eu vou trazer uma aula aqui sobre esse conceito, que é a noção de eterno retorno. O eterno retorno não é o retorno a uma determinada experiência de vida que seria subsidiada por uma moral correta para o Nietzsche. Não. O eterno retorno é o retorno do querer, pode ser qualquer coisa. É quando as limitações oriundas da moral, seja religiosa ou racional, começam a limitar a vida e causar descontentamento. O leão diz, eu quero a vida novamente. Ele cria novos valores, que por sua vez não vão perdurar para sempre. É preciso ter claro que esses valores um dia vão se tornar obsoletos. E o eterno retorno, assim, irá manter a sua engrenagem funcionando. O eterno retorno é isso. É entender que a vida não é estática, que ela é movimento. Que sempre temos que retornar para novas produções de subjetividade. Porém, o leão é caracterizado por uma fúria muito grande. O leão é muito ressentido. Porque enquanto o camelo, ele percebeu que esse espírito caminhou no deserto, carregando pesos religiosos, e não chegou a lugar nenhum. E ao se dar conta disso, ele trocou esse peso religioso por um peso racional, do niilismo reativo. E caminhou, e também não chegou a lugar nenhum. E ele se depara com a enganação, percebe que foi enganado o tempo inteiro. Então, toda a energia do leão, que é a energia pro Nietzsche da agressividade, da fúria, ela é canalizada no ressentimento. O que gera raiva de si próprio, do leão próprio, como dos que estão ao seu entorno. Então a raiva é tão grande que o leão não consegue criar novos valores. Ele só consegue criar ressentimento. Contudo, para o Nietzsche, isso é um avanço. Porque o leão, ele manifesta um niilismo ativo. E não mais aquele niilismo passivo do camelo. Lembrando, gente, que nós temos mais uma metamorfose. A metamorfose do leão é muito importante, sim, porque ela é uma evolução. Né? O espírito agora, pelo menos, consegue dizer não e se rebelar contra o dragão da moral. Mas, repito, ele não consegue criar valores, porque ele é uma fera incontrolável. Né? E eu já disse em outro vídeo aqui no canal, e vou repetir, nós podemos pensar isso de várias maneiras. O Nietzsche não nos dá exemplos concretos. Ele escreve de maneira muito literária. Mas eu costumo pensar essas duas metamorfoses a partir dos meus alunos e dos alunos do Brasil inteiro. Nós temos aqueles alunos muito conectados com a primeira metamorfose, que é o aluno camelo, que carrega todos os valores da educação. Chega cedo na aula, faz todas as atividades. Chega em casa, passa a tarde e a noite fazendo todas as atividades, estudando para as provas. Mas, em contrapartida, ele não consegue desenvolver outros aspectos da vida dele. A vida dele se dá em carregar todos os valores da educação. Isso, obviamente, não vai fazer bem para a saúde mental, nem física dele. Ele não consegue nem praticar um esporte. E ele se dá conta de que ele foi enganado. De que ele poderia, sim, cumprir o objetivo dele, que é aprender o necessário, passar de ano letivo. Mas ele abriu mão de muita coisa e se depara com isso. Ele tem um insight e vê que perdeu muitas outras oportunidades na vida. E ele se transforma num leão,
ressentido, agressivo, ao se dar conta. Importantíssimo ele se dar conta, importantíssimo ele sair do estado de camelo e dizer não quero mais isso. Só que toda a energia dele é canalizada como o leão para a raiva e para o ressentimento. Ele não consegue criar outras maneiras de experienciar essa situação, que no caso seria estudar e ainda assim lidar com outros aspectos da vida. Mas aí esse aluno para de estudar ou se torna um péssimo aluno. Porque toda a energia dele, que antes era focada em estudar, agora é focada em ressentimento, em sentir raiva, né, de si próprio, dos professores, enfim, da educação como um todo, por ter perdido tempo, ter perdido outras oportunidades na vida. Se torna ressentido. Mas é justamente esse niilismo ativo do leão, que, segundo Nietzsche, vai abrir caminho para o terceiro e último estágio da metamorfose do espírito, que é a metamorfose da criança. E como a própria palavra já diz, criar criança. Criança é quem cria. Então a criança, ao contrário do leão, ela não gasta a sua energia com a fúria do ressentimento. A criança não é ressentida. A criança, quando briga com algum amiguinho, imediatamente já fazem amizade e continuam a brincar. Brigam novamente, talvez várias vezes numa mesma tarde. Estão sempre no eterno retorno da felicidade. Porque ela quer criar. A energia da criança não está canalizada em sentir ressentimento. A criança é autônoma. E a criança tem um deslumbre com a criação. A criança quer aprender tudo cada vez mais. A criança, quando aprende determinada brincadeira, que para nós adultos possa parecer uma brincadeira boba, para a criança é algo espetacular. Porque essa aprendizagem que ela adquiriu, ela vai repetir várias e várias vezes. Tamanho deslumbre que ela tem com a descoberta, com o conhecimento, com a criação. E a criança é feliz na medida em que ela não tem ressentimento e na medida que ela cria e também na medida em que ela é autônoma, livre. Então, isso pode trazer uma objeção ao Nietzsche. Nietzsche, será que esse seu projeto, se é que nós podemos chamar assim, de uma sociedade que siga suas emoções, os seus impulsos, não desembocaria numa guerra de todos contra todos, tendo em vista que as pessoas teriam liberdade para seguir os seus impulsos? Nietzsche diria que não. Porque nós vivemos em uma sociedade racional, que privilegia a ciência. E essa sociedade que para o Nietzsche estava emergindo e que já era uma sociedade doente, sobretudo na Alemanha, né, que é onde ele vive. Então nós não podemos dizer, tampouco afirmar, que uma sociedade que valorize os seus impulsos possa ser um problema, porque nós nunca vivemos numa sociedade assim. Nós tivemos um pouco, lá na Grécia Antiga, nas tragédias gregas, que fomentavam em suas peças, né, ambos aspectos, a emoção e a razão, entendendo que ambas poderiam trazer a felicidade para o humano, mas que logo em seguida foi abandonada, a partir de peças com influências socráticas que só privilegiavam a razão. Então nós só poderíamos julgar que uma sociedade mais impulsiva seria um erro se nós vivêssemos numa sociedade assim. Só que para poder arriscar viver numa sociedade assim, nós temos que dar vazão aos nossos impulsos, às nossas emoções. Essa é a crítica que o Nietzsche faz. E essa foi a nossa aula de introdução ao pensamento do Nietzsche. Eu peço que, para quem não entendeu determinado ponto, assista a live novamente. Compreender essa primeira aula vai ser fundamental para que vocês possam compreender as aulas que vão vir na sequência. E não se esqueçam de se inscrever no canal também.